pregar uma mensagem para você hoje, assim, nessa fórmula de como você arrebentar a boca do balão financeiramente. Como que você faz para ficar rico? Quem quer ficar rico aí? Levanta a mão. Quer? Deus tenha misericórdia. Todos vocês querem ficar ricos? Porque a Bíblia diz que aquele que ficar rico tem que ter estrutura. Então eu vou ler o nosso texto aqui, que é Atos 20, versículo 25. É a base do segredo da gente ter uma vida muito abundante, muito próspera. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz. Importante você prestar atenção, não é? Não em tudo que eu ensinei, não em tudo que eu preguei, não em tudo que eu falei. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o quê? Trabalho árduo. Então, a proposta aqui não é de um trabalho moleza. Não é de uma coisa assim. Mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Não está dizendo que nós devemos ajudar os pobres. Também você tem que prestar atenção nisso. Então, o conceito aqui começa e está numa base mais espiritual do que numa base material. Lembrando, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Pode ocupar o seu lugar. Que Deus fale ao nosso coração. Então, o título da mensagem vai aparecer daqui a pouco aí. É a vitória da generosidade. O texto que nós lemos diz que é mais feliz quem doa, quem dá, do que aquele que recebe. Note que ele diz para recordar estas palavras. Então, quando Paulo diz que a gente deve recordar esse princípio, é porque esse princípio era ensinado. Não era a primeira vez que Paulo falava sobre isso. Não é a primeira vez que os irmãos falavam sobre isso. Não era a primeira vez que a igreja pregava isso. Então, é algo que era pregado, que era repetido, para que a gente não se esqueça. Você sabe qual é um melhor método de guardar na memória, memorizar? Você aprendeu alguns métodos de memorizar? Eu aprendi, não sei se ainda está valendo esse método, que quando eu estudava, você deve ler um texto em voz alta, porque você está falando, você está ouvindo, né? Em casa, aquela coisa de maluco, está lá no quarto, 3 vezes 9, 27, o quadrado do cateto da hipotenusa, vai vendo aquele negócio lá, falando, porque você não só está falando, você está pensando, você está falando, e os seus ouvidos estão ouvindo a mesma coisa. Não sei se isso é verdadeiro, se isso funciona. Mas ele diz para a gente recordar e guardar na memória, para mim, a coisa mais prática, já falei o que é, a coisa mais poderosa para nos guardar é a prática. Aquilo que você pratica, a Kátia, quando a gente muda de casa, como nós moramos em apartamento alugado, a gente muda muito de casa, eventualmente muda com mais vezes. Então, quando a gente muda, a Kátia sempre erra o caminho de casa, né? Mas a prática, aí depois você não erra mais, depois você vai no automático. De tanto que você faz aquilo, aquilo já incorpora, você não esquece. As pessoas que você mais está, que você mais fala, fulano, 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 você não esquece o nome dela. A prática é uma coisa poderosa para a gente não se esquecer, para a gente guardar na nossa memória. Então, guardar na memória, reter, nos exercitando na prática, fazia parte dos ensinos orais, verbais da igreja primitiva. Eles haviam escutado essa fala muitas vezes, repetidas vezes.
Deixa eu gastar um tempinho aqui numa coisa que talvez você não ache importante, mas nesse caso eu acho que é importante. Em sua etimologia, não é? A palavra generosidade, é interessante isso, vem do latim, da palavra gens, que por sua vez tem fonte indo-europeia no termo gen. A origem do latim é gens, G-E-N-S. Mas a origem do termo, como sendo fonte indo-europeia, o termo gen, que significa gerar, que significa fazer nascer. O significado do texto original da palavra, da raiz, da etimologia da palavra generosidade. Fazer nascer, não é? As palavras iniciadas, então, com gen, em português, elas nos remetem à ideia como um genitor. O primeiro livro da Bíblia que fala da criação é o Gênesis. Pegou? A palavra gente amplia o sentido para família, para clã, significando aquele que teve bom nascimento, né? Gente é uma referência àquele que teve um bom nascimento. Ao que, no português moderno, a palavra generoso acabou encontrando o sentido daquele que reparte nobremente, aquele que reparte, divide generosamente. Então, o conceito de generosidade não corresponde apenas ao compartilhamento de bens, de coisas, de dividir coisas, eu digo, materiais. Pode-se ter e precisamos ter generosidade em ações, em generosidade ao compartilhar conhecimento, ao repartir o reconhecimento e as vitórias com todos aqueles que nos ajudaram na trajetória. Você já me ouviu falar aqui várias vezes que esse negócio que ninguém me ajudou, eu me estabeleci sozinho, eu cresci sozinho, eu venci sozinho, é mentira. Quem fala isso é um baita de um orgulhoso. Às vezes, quem não te ajudou é a pessoa que você espera, mas alguém te ajudou. Eu queria que o meu pai, queria que a minha mãe, queria que a igreja, queria que o pastor, sei lá o que você queria, que resolvesse todos os seus problemas, mas não resolveu, mas não fez. Mas se negou, o seu pai disse, não, quer alguma coisa, vai trabalhar. O pai tem dinheiro, tem recursos, tem bens, se você quer alguma coisa, vai atrás. E a pessoa acaba que a cobra até uma fibra com essa situação e vai e fica mais rico que o pai até. O problema é que essa pessoa chega lá, não, que eu me cresci sozinho, ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão, e não é verdade. E não é verdade. Então, compartilhar conhecimento, repartir reconhecimento, não é? Eu vi uma postagem na rede social dizendo assim, eu agradeço a todos os meus professores que me ajudaram, que me ensinaram, que repartiram comigo, que moldaram a minha vida. O pessoal estava se formando, sei lá o quê. Fez um agradecimento à professora lá do primeiro grau, né? É do primeiro grau? Não sei mais como é que é isso. Do jardim, da mata, da floresta. Então, generosidade é uma das grandes marcas do cristianismo, se não, ouça, a mais importante de todas. Marcas, sinal de uma pessoa que crê em Jesus, de uma pessoa transformada pela palavra e pelo poder de Deus. O cristianismo todo está baseado nessa virtude. O cristianismo está baseado não somente naquilo que é esperado, mas ultrapassar em muito o mínimo que se espera de nós. O cristianismo não é só fazer o dever de casa. Tanto você conhece o texto do apóstolo que disse assim, porque se eu faço tudo que é esperado, tudo que é ordenado, eu não passo de um servo inútil. Não é?
Bispo Antônio manda e-mail para a gente, manda correspondência, ele se apresenta no final dizendo assim: candidato, do seu candidato a servo inútil, Antônio Costa. Candidato a servo inútil, porque estamos fazendo só o que é mandado, só estamos fazendo o que foi ordenado. Então eu estou dizendo que o princípio temos que ultrapassar. Nós temos que fazer mais do que se espera por nós. Às vezes a gente fica muito satisfeito com o que a gente já fez, já estou fazendo. Como é que é? Eu sou dizimista, eu não sou como esse cara aí que não faz nada. Tem esse exemplo. Então a Bíblia é o livro da generosidade por excelência, irmão. Ela fala, por exemplo, da grande generosidade de Deus em nosso favor. Deus deu o seu Filho. Deus foi generoso. Deus ultrapassou tudo que se podia pensar. Se tirarmos a marca da generosidade de Deus, Ele não seria Deus. Porque generosidade é um traço acentuado e forte do Deus que nós cremos e do Deus que nós servimos. Vejamos alguns aspectos bíblicos desta verdade. Então, primeira coisa que eu quero lhe dizer é que ser generoso é ser bíblico. Ser generoso não tem a ver com uma qualidade nata em você, um princípio que o seu pai lhe passou. Generosidade, o ser generoso, é um princípio bíblico. Generosidade se traduz no fato de você ser espiritual. Você pode buscar o poder de Deus, e eu acho que nós devemos buscar o poder de Deus mais do que a gente tem buscado. Você pode jejuar 40 dias, se você conseguir não morrer antes. Você pode buscar, fazer, ter, se isso não for traduzido, se o compartilhamento desse poder, você pode conhecer a Bíblia de cor, de Gênesis e Apocalipse, você pode ter todo o conhecimento científico, se a ministração disso, se o compartilhamento disso não for acompanhado de generosidade, é tudo perdido. É tudo, não se traduz numa coisa que poderosa, que sustenta, que abençoa. A gente às vezes tem isso, fulano. Por que a gente chama alguém que tem muito conhecimento, ou alguém que não sei o que lá, chama de orgulhoso, chama de metido? Fulano é muito metido. O fulano que foi eleito, o cara da rua aqui, agora o cara é vereador, sei lá o quê, agora o cara está todo empinado por causa da autoridade que tem agora. Quando certas coisas são desacompanhadas de generosidade, elas são coisas que não contribuem, não edificam. Quando nos apossamos de certas coisas, parecem, nem a nós mesmos isso edifica, porque a gente se acha o tal e a gente é derrubado, a gente fica fraco, vulnerável, fica machucado quando alguém não diz, oh, Sua Excelência, aí fica chateado, fica amargurado, se sente desamado, porque aquele conhecimento, aquela capacidade, aquele poder não é acompanhada, não tem o molho, não tem a unção da generosidade, de compartilhar, de servir, de abençoar, de edificar, de sustentar o outro. Existe um mandamento que Paulo instrui a Timóteo, e eu vou instruir você que levantou a mão, querendo ser rico. Paulo diz para Timóteo, exorta aos ricos. Qual foi a exortação aos ricos? Que sejam generosos em dar e prontos a repartir. Então, você que levantou a mão, quer ser rico? Anota na sua Bíblia, sublinha 1 Timóteo 6, versículo 18. Olha, você pega aos ricos e exorta eles, olha, vocês têm que ser generosos. Aí talvez você pense assim, não, mas se eu fosse rico, a minha mulher já falou isso para mim. A minha mulher levantou a mão, você viu? As duas. Ela quer ser bilionária. Mas ela já disse para mim, não, se eu fosse milionário, eu queria ser milionário, Miguel, só para ajudar. Pois é, mas para você que tem o sentimento mais nobre no desejo de ficar rico, saiba que você vai precisar ser exortado. Saiba que não vai ser automático, não. Por mais que você seja generoso hoje com pouco, porque, meu irmão, na prática, quem tem pouco é muito mais generoso do que tem muito.
Quem tem pouco e quem tem Cristo, quem é espiritual, voltando a uma expressão que eu falei, é muito mais generoso que o outro. Por isso que ele disse assim, exorta os ricos. Exorta quando? Toda hora. Fulano, você está se amarrando aí, rapaz. Abre esse bolso, abre esse coração. Eu acho que Deus está falando comigo. Eu nunca exortei os ricos dessa igreja a serem mais generosos. Eu peço perdão por essa falha. Exorta os ricos a que sejam generosos em dar e prontos. No papel é bonito, mas na prática é complicado. Porque o rico acha que ele chegou naquela riqueza pelo seu esforço. Aí ele não quer repartir porque o outro também se esforça, também corre atrás. Você leu o livro Pai Pobre, Pai Rico, Filho Pobre? Você leu esse livro aí? Hã? Como é que é o nome do livro? É um livro secular. Pai Pobre, Filho Rico, Pai Rico, Filho Pobre, um trem aí. Eu li esse livro. E aí? É bom, legal. Para mim não teve nada assim que eu pudesse aprender ou citar aqui numa pregação. Já estou fazendo muito em citar o livro. Estou falando de ser generoso é bíblico. Ser generoso é espiritual. Exorta os ricos, os que podem devem ajudar os que não podem. Este é um princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo. Mesmo princípio encontrado em Provérbios 3, 28, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que te darei, se já o tens contigo. Se você já tem, não, eu pedi para botar depois que eu quero orar. É preciso sempre, querido, você ler com atenção. Você ler com atenção. Não digas o teu irmão. Deus não está falando para você. Tem uma pessoa próxima a você, pode ser da sua família, pode ser o seu vizinho, pode ser o irmão da igreja, pessoa próxima. Se você pode, não diga para ele, vem amanhã que eu vou pensar, vou orar, vou consultar o Senhor. Não tem. Mas se tem, para que você vai deixar para amanhã? Só se for, dinheiro. Amanhã a gente vai lá no banco, mas tem até caixa automático hoje, não tem não? Quem vai no caixa automático sacar dinheiro? Quem usa caixa automático com alguma frequência? Usa? Está com medo de levantar a mão? Você não usa, não? Não é pecado, não, irmão. Só perguntei aos irmãos assim, com medo. Aí, você pode até, antes da oferta, ir lá no caixa automático e voltar. Disse Jesus, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama, perde. Quem perde, ganha. Pegou ou não? Quem ama, perde. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Mas ele não perdeu. Num sentido, sim. Quem perde, ganhou, recebeu. Daí, mais bem-aventurado é o dar do que o receber. Uma outra coisa que eu quero lhe dizer é que a Bíblia diz que existe recompensa para isso. Você sabe qual é a recompensa de ser generoso? Claro, você que é generoso sabe. Talvez você não percebeu coisas que você tem que são bênçãos relativas à generosidade. Você sabe, uma recompensa para a generosidade é aquilo que todo ser humano busca ser na vida, sabia? O que todo mundo busca? O que as pessoas buscam? A tal felicidade. Você já ouviu alguém falar, o que eu quero é ser feliz? Tem até um corinho, eu só quero ser feliz, tal. Não é corinho, não? Perdão. Olha, uma recompensa da generosidade é
ser uma pessoa feliz. Você não vai achar uma pessoa generosa que não seja feliz, que o cara está animado, está sempre animado, tudo que acontece, aí você é envolvido em tanta coisa, pô, maravilha, glória a Deus, olha lá que maravilha que Deus fez, porque você tem essa alegria, você se alegra com a vitória do outro, você se alegra com a bênção do outro, você se alegra com a conquista do outro, porque isso só acontece num coração generoso. Outra bênção é ser uma pessoa abençoada, é ser um abençoado. Eu já falei isso aqui, não tem nada de errado não, você pode chamar seu irmão de abençoado, ele é abençoado, eu acho que é, não sei se é. Por que eu não chamo todo mundo de abençoado? Ô, abençoado, às vezes eu chamo, às vezes eu não chamo, né? As irmãs da igreja gostam muito mais que eu chame elas de meninas do que de abençoadas, né? Fala menina, 80 é menina. As irmãs logo, elas ficam doidas me procurando aqui quando eu chego, porque só para ouvir, aí menina, né? Que só eu que falo para elas que são meninas. Mas não tem nada de errado você falar abençoado. Mas será que é? Quem é abençoado? Obviamente que tem vários sentidos isso. Quem tem Cristo Jesus está salvo, está abençoado, né? Num sentido lato, senso, extenso, largo. Você tem Cristo Jesus, você vai morrer e vai para o céu. Quem vai morrer e vai para o céu, diga amém, glória a Deus. Você já é abençoado, tem a maior bênção. Mas num outro contexto aqui da nossa caminhada, a bênção, o ser um abençoado está intimamente ligado ao fato de nós sermos generosos. A maior bênção, o maior sinal de bênção é aquilo que a gente dá, não é aquilo que a gente recebe. Pô, eu estou muito abençoado, fiz um negócio, vendi, estou muito abençoado, eu fiz não sei o que lá, Deus abriu uma porta para mim, me abençoou. Tá bom, a gente entende a terminologia. Nós temos é que ter cuidado no nosso coração. Nós temos que nos lembrar, olha, exorta, fala aí sempre, olha, seja generoso. Quando um irmão contar para você uma grande bênção, vamos fazer isso aqui na nossa igreja? Irmão, poxa, Deus me abençoou. Seja generoso, abençoado. Aproveita para você ser mais generoso do que você já é. Não exclui a generosidade da sua vida, não é? Tem um famoso, não sei se eu consigo falar o nome dele, Albert Schweitzer. Ele escreveu: eu não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei: os únicos entre vocês que serão realmente felizes são aqueles que procuram e encontraram como servir. Na verdade, a nossa realização como ser humano está sempre no servir, está sempre no dar, está sempre no oferecer. A base do ensino de Jesus, Jesus, poxa, beleza, pô, uma boca aí, eu quero o seu da direita. Meu filho, no reino o maior é aquele que serve todo mundo. A marca está no servir e não no receber. Ser generoso é ser semelhante a muitos homens e mulheres que fizeram história na palavra de Deus, na história da humanidade, antes de nós. O Senhor Jesus. Em Jesus não havia preconceitos. Jesus olhou com amor tanto aos judeus como aos gentios, olhou com amor os ricos, olhou com amor os pobres, olhou com amor os livres, olhou com amor os escravos. Preenchia as necessidades das pessoas, Jesus. Jesus gastava tempo com pessoas, gastava tempo com elas. Bispo, o senhor acha que se tivesse rede social na época de Jesus, ele estaria na rede social? O que você acha? Você acha que ele estaria? Pensa. Já pensou? Quantos milhões de amigos ele teria? Jesus teria 1 bilhão. Ele ia quebrar a rede social. A rede social ia só centralizar nele. Mas será que ele estaria? Não estaria. Não estaria. Por que ele não estaria? Porque ele não precisava, nunca precisou de nada. Ele não precisa de nada. Ele, para fazer o seu nome conhecido, não precisa de rede social. Para
fazer amigos, o caminho de fazer os amigos não foi a rede social. E ele fez. Jesus era conhecido. 2000 e tantos anos depois, nós estamos no mundo inteiro, o nome dele é pregado, o nome dele é anunciado, o que ele fez é dito, apesar de tudo. Né? Porque Jesus investia tempo com pessoas, perdoou o pecado, deu o seu tempo, o seu amor, a sua vida e o seu sangue. Outro exemplo é Paulo. Disse para Filemão que pagaria a dívida de Onésimo. Não, cara, ajuda esse cara, eu vou pagar. Eu imagino que Paulo falou, como muito pastor fala, não vou pagar, não tenho dinheiro ainda, mas vou pagar. Segura aí para mim que eu vou resolver esse problema, mas libera ele, solta ele. Eu vou pagar a conta dele, eu vou assumir o custo dele. Em tudo vos dei exemplo. Eu mostrei a vocês como se faz. Maria, outro exemplo. Aquela viúva pobre que deu as suas 2 moedinhas. Perceba, leia a Bíblia dessa perspectiva, que está cheio de pessoas que evidenciaram esse sinal de generosidade. Ela deu tudo que tinha, você conhece? Talvez fosse a pessoa para ser a menos generosa. Desculpa aí, cara. Desculpa aí, pessoal. Hoje eu não vou poder participar. Eu tenho 2 moedinhas, preciso de 5 para comprar pão para meus filhos. Como é que eu vou fazer? Ela deu tudo o que tinha. Ela deu da sua necessidade, diz a palavra de Deus. Esse é um exemplo de generosidade. Ela era rica? Não, não era rica. Mas deu tudo o que tinha. Outro exemplo é a igreja primitiva. É um exemplo de generosidade. Os nossos primeiros pais compreenderam a fragilidade da fé cristã, ainda no seu começo, ainda sendo construída, ainda um pouco incipiente, e o perigo de alguns pudessem esmorecer. Eles compartilhavam sempre, e entre eles havia uma abundante graça. A igreja de Corinto, que ajudou a igreja de Jerusalém, quando esta passava por dificuldades. A igreja mãe, onde tudo começou, dependeu de uma igreja novinha, de uma filha, financeiramente. A igreja de Filipos, que auxiliou Paulo quando estava no trabalho missionário na prisão. Eu parei para pensar, isso é apenas uma reflexão. Quantos de nós hoje mereceríamos ser citados como pessoas generosas? Não é? Porque você sabe, eu não posso fazer propaganda minha, eu só posso fazer propaganda de você. Só posso fazer propaganda, poxa, irmão, você é espiritual, você é de Deus, parabéns que você fez, parabéns que você compartilhou, parabéns que você socorreu, Deus seja louvado na sua vida. Mas você não pode falar, eu não posso dar para você o diploma do crente generoso. Olha, esse ano vamos ver quem é que é mais generoso da igreja, nós vamos fazer a premiação dos mais generosos. Isso é uma bobagem, isso não vai levar a nada. Porque essa é uma coisa que nós temos que abraçar, e quem abraça a generosidade não quer título disso, não está preocupado com o reconhecimento disso, está só preocupado no bem do outro, na libertação do outro, no alívio do outro, no avanço do outro, na libertação do outro. Repito, generosidade não é só financeira. Tempo. Quantas pessoas citam mais o abraço, a visita, a lágrima do que o dinheiro que recebeu? Citam mais. Graças a Deus, você levou leite para mim, pão, arroz e feijão, muito obrigado, sou grato. Mas tem hora na nossa vida que a gente é muito mais efusivo porque você foi lá, porque você abraçou, porque você chorou, porque você fez que nem os amigos de Jó, que sentaram e ficaram 7 dias só chorando, não abriram a boca. O problema foi quando eles abriram a boca. Jó estava ali, amparado, sustentado, porque quando eles abriram a boca para acusar Jó. Não é? O nosso diácono Ademar, eu tenho visto lá, tantos irmãos estão lá visitando ele. Como que isso é importante? Como que é importante? Mais do que qualquer outra coisa. A visita, a presença, a palavra, o ânimo, isso envolve em tempo. Gastar tempo. Generosidade tem a ver com gastar tempo. Outra coisa que eu quero lhe dizer é que ser generoso
é mostrar ao mundo que os valores materiais não têm a primazia nas nossas vidas. Ou tem. Se não formos generosos, estamos dizendo que a nossa primazia são as coisas materiais. Quantos amam esta igreja? Quantos amam esse templo aqui? Você ama esse templo? Você construiu esse templo, né? Achei legal, alguém me disse hoje, a Ildinha, que ela foi na farmácia e começou a falar de Jesus para a menina da farmácia. E depois ela percebeu que a menina era crente. Falou assim, você é crente com a sua igreja? Aí a moça falou assim, eu sou membro daquele palacete. Eu acho legal. Não estou dizendo que a pessoa valoriza tanto, né? Poxa, eu sou da igreja daqui. Eu também sou de lá, é parente, não sei de quê. Mas eu achei interessante essa percepção daquela pessoa. Eu sou membro daquele palacete. Bom, isso tem uma importância, mas o mais importante, todos nós aqui, é que nós somos membros da família de Deus, da igreja do Senhor Jesus, né? Nós não achamos que quem não está mais aqui, que deixou de ser crente. Família de Deus, o povo de Deus está espalhado por aí, né? Mas esse valor, esse sentido, não é? Mas é importante saber que a generosidade é mostrar ao mundo que não é o templo, mas é aquilo que acontece na minha vida e na sua vida. É aquilo que acontece aqui dentro do templo, que é levado lá para fora, que é expressado lá na rua. É isso que é. E sem sermos generosos, nós vamos mostrar ao mundo que nós valorizamos mais as coisas. Você pode ter o que você quiser ter e tiver condições de ter, mas não deixe de ser generoso. Não deixe de abençoar, de repartir. Aliás, é um princípio. Você olha para a vida de algumas pessoas, você pode saber que aquela pessoa é generosa. Eu já citei tantas vezes meu sogro. Meu sogro era um tipo de pessoa simples, trabalhador, mas um homem muito abençoado, muito abençoado, muito, muito, muito. Acontecia coisa com o meu sogro, e às vezes quando eu passava a mão nele assim, passava em mim, me dá esse negócio aí. Meu sogro era um homem extremamente generoso. Posso falar dele? Já faleceu, né? Não vai ficar orgulhoso dessas coisas. Mas eu aprendi muita coisa com meu sogro nesse contexto, de não ter medidas. E como é que Deus fazia na vida dele? Meu sogro recebia sempre. Outro dia eu fui na cidade, depois de não sei quantos anos eu fui à cidade, ao centro do Rio de Janeiro, semana passada. Eu nem sei o que eu fui fazer lá. Estou mal, hein? Eu sei que eu fui lá, andei de metrô, perdido no metrô. Eu não ando de metrô, tinha 12 anos, sei lá, eu perguntando, mas como é que eu faço para ir para cá, para ir para ali? Os velhinhos, não, sobe aqui, desce ali, vai para ramal. Ih, rapaz, quase que eu parei em Santa Cruz. Tem um metrô, já vai para Santa Cruz? Não. Eu sei que eu fui na cidade. Eu sei com quem eu estava conversando, e eu citei uma experiência do meu sogro, acho que eu já contei isso aqui. Meu sogro sempre foi um cara assim, generoso. Meu sogro não era ele queria, obviamente, trabalhava, queria ter condição de dar conforto à sua família, tanto que eu tive esse sentimento, porque ele acostumou tão mal a filha dele, que eu estou até hoje assim, ralando. Mas o meu sogro trabalhava numa empresa, e ele estava lá, gerente de uma empresa que fazia asfalto, betume. E aí o diretor da empresa falou assim, vamos abrir uma transportadora, porque eles vendiam o asfalto e outra empresa pegava o frete daquilo para entregar para cá. Então, davam para os outros. Então, o diretor falou, não, vamos ficar com esses fretes todos aqui, abrindo uma empresa de transporte. E sem que o meu sogro pedisse, chamou meu sogro e disse, tu vai ser sócio. Nós vamos te dar 10% dessa empresa. Aí meu sogro falou, não tem dinheiro. Não, já resolvi isso. Você vai no banco, tu vai abrir uma conta no banco tal, o diretor do banco é meu amigo, você vai pegar um empréstimo lá. Não, essas coisas estranhas, né? Aí meu sogro, foi lá, fez um empréstimo, deu lá para a empresa e ficou pagando empréstimo. Eu não sei quantos anos depois, essa empresa de transporte que o meu sogro foi sócio, meu sogro se aposentou, aí um grande grupo de petróleo comprou a empresa de distribuição de asfalto. E uma exigência da empresa foi comprar de transporte. O nome da empresa é o mesmo até hoje, da época que meu sogro era sócio, que é a Tropical Transporte,
que é a empresa de transporte do Grupo Ipiranga. Você pode observar os caminhões da Ipiranga que vão abastecer no porto, está escrito assim, Tropical Transporte. Meu sogro foi só dessa empresa. Meu sogro deu lá, não sei quanto ele deu, mas sei que 2 anos depois, 3 anos depois, meu sogro recebeu um bom dinheiro por aquelas ações dele. Né? As coisas acontecendo na vida do meu sogro assim, não é que ele corria atrás, não é que ele era mais esperto, é que Deus se agradava da generosidade dele. Ele era um homem que respondia sempre sim a Deus, faz isso, dá, e tinha uma compulsão de dar. Né? Antigamente, na Nova Vida, quando você ia abrir uma igreja, estruturar uma igreja, o mais caro era o retroprojetor, porque o retroprojetor era um bicho carinho na época, era um negócio restrito. E aí o meu sogro, um pastor saiu da igreja, meu sogro chamou ele e disse, ó, vou dar um retroprojetor. Fez um checão lá, e eu... Generosidade é um segredo maravilhoso. Ser generoso é mostrar ao mundo que os valores materiais não têm primazia na nossa vida. Não significa que nós não podemos construir um templo bonitinho, razoável. Não é? Não significa isso. Aliás, só conseguimos fazer porque Deus tem, e você como igreja de Caxias sempre foi generoso. Do tempo que eu estou nessa igreja, pastoreando nessa igreja, eu sempre vi esse sinal, essa generosidade, essa entrega, essa confiança, e é por isso que as coisas acontecem. Como é que a gente consegue? Eu já disse para você, eu nem sei te explicar hoje. Sinceramente, eu quando paro para pensar, eu falo assim, Jesus, isso foi uma loucura total, loucura santa, a gente ter conseguido construir esse templo aqui. E por quê? Mas se lembra que eu falei, não vou abrir mão de ajudar, não vamos abrir mão de enviar para os missionários, não vamos chegar e dizer, ó, gente, tchau, não quero que você me dê, não quero que você me ajude, mas desculpe qualquer coisa, não posso dar nada para você mais. Não. Eu acredito que foi uma decisão até de Deus na minha vida, não é que eu sou bonzinho, irmão, não sou. É que Deus falou assim, não tire a mão de certas coisas, não deixe de fazer certas coisas. E eu vi nisso provisão de Deus, instrução de Deus. Às vezes você está pedindo a Deus instrução para fazer certas coisas, e você às vezes recebe uma instrução que você, mas como é que vai ser assim? Não deixa de fazer isso. Não encolhe a mão ali, não encolhe a mão dali, não retém isso. Quantos de nós, por coisas da nossa vida, por coisas que nós desejamos, nós deixamos de dizimar? Não, depois eu acerto. Deixamos de honrar porque você agora está numa fase, porque agora você está envolvido nisso ou naquilo, aí você não pode mais fazer. A gente não pode se esquecer que Deus, Ele nos vê, nos contempla. Deus é aquele que nos abençoa, Deus é aquele que te retribui. Não é a igreja que te retribui, não é a Nova Vida que te retribui, é Deus. Porque você dá para Deus, você dá na Nova Vida, mas dá para Deus, você dá na Assembleia de Deus, você dá para Deus, você dá na Batista, você dá para Deus. E, pelo menos eu penso assim, eu creio que é assim. Comigo sempre foi assim. Então, valorizamos a vida e não a matéria apenas. Fala para o irmão do lado, a vida é o dom mais precioso, irmão. A vida é mais precioso. Você já percebeu que tudo pode ser comprado, menos a vida? A vida você não pode comprar a vida. Valorizamos o eterno e não o temporal apenas. Não vivemos para este mundo apenas e não viveremos apenas neste mundo. Não vivemos apenas neste mundo e não viveremos apenas neste mundo. Você vai viver eternamente com o Senhor. Você já disse amém? Essa é a minha pergunta. Existe uma casa nos esperando. Valorizamos o amor concreto e não a abstrata mensagem do cristianismo. Porque em muitos lugares a mensagem de amor do cristianismo é abstrata, não é prática, não é percebida, não é lida, não é enxergada. Terminando, irmãos, a generosidade é o sinal externo da graça interna. Da graça, ação de Deus, manifestação de Deus na minha vida, revelação de Deus, conhecimento de Deus, é o sinal visível de que Cristo habita interiormente em nós.
Um pouco de perfume, eu gosto desse ditado chinês, desse provérbio chinês. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Um pouco de perfume sempre fica na mão de quem oferece flores. Pense. O que eu tenho oferecido? Talvez eu possa dizer assim, cheire a sua mão. Né? Porque nas mãos daquele que oferece flores, no sentido de coisa boa, de coisa que alegra, de coisa que abençoa o outro. É um simbolismo, claro, sempre fica. Se você levar isso para a generosidade, o que fica nas mãos daquele que sempre é generoso, está sempre compartilhando? A generosidade é a ausência da ganância, a generosidade é o antídoto, a vacina da ganância, do egoísmo, é o remédio que este mundo precisa. Você para pensar comigo, se o mundo fosse generoso, pensa, você acha que teria fome? Não teria. Se o mundo fosse generoso. Né? O pessoal fala isso muito sociologicamente. Os trilhões que se gasta com arma no mundo. Pois é, o problema é que tem que gastar trilhões em arma porque o mundo é perdido. O mundo não tem os valores. O mundo não crê de uma maneira. O que se crê é essa capacidade de dominar, de influenciar pela força, pela capacidade. Ter bomba, não ter bomba atômica, bomba, agora atômica já era, agora é bomba de hidrogênio, bomba, sei lá mais do que lá. Então, mas remédio que o mundo precisa de generosidade. Generosidade. Transformar o mundo. Planeta. Não ia ter os problemas que a gente tem. Barreiras de contenção de lama não ia desabar, não. E parece que depois de certas coisas, a generosidade depois não é generosidade. Entendeu? Generosidade depois é multa, pagamento de dívida, é direito, não é generosidade. Porque generosidade não está no direito, não está na Constituição brasileira, generosidade. Não se aprende generosidade em lugar nenhum, não está em nenhuma lei, não está em nenhuma regra. Não existe uma lei que cuide de generosidade. Por quê? Onde a gente vai ler sobre isso é na Bíblia, na Palavra de Deus. E nós que lemos na Bíblia, que cremos na Bíblia, a generosidade precisa ser vista na minha vida e na sua vida. A generosidade é a vitória que a vida precisa. Por isso que eu botei a vitória da generosidade. Porque a vitória que a minha vida e a sua vida precisamos chama-se generosidade. Ser generoso é andar vitoriosamente em toda e qualquer situação. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, fale com Deus. Faça você uma oração diante do Senhor, diante de tudo aquilo que você ouviu nesta meditação. Fale com Deus. Aleluia. Eu te louvo, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Eu quero, Pai. Eu desejo
eu desejo para a minha vida, Pai. Fala conosco, fala com esta igreja, fala com os teus filhos, ó Pai. Toma-nos pela tua mão, através da tua palavra, e nos conduz ao caminho de vida. O Senhor tem uma vida vitoriosa, eu creio. Mas essa vida vitoriosa não é assim, de qualquer jeito, para todo mundo, não, Pai. Há passos, há fidelidades, há obediência, há de termos fé para fazermos não o que sentimos, porque muitas vezes eu não sinto de fazer nada por ninguém. E que eu e o meu irmão não pensemos que se você vai dar contrariado não vai valer nada, vai valer sim. Porque quando eu não sinto de dar, mas eu decido dar porque a tua palavra diz que eu devo dar, então eu estou sendo fiel e obediente a Deus. Ajuda-me, ajuda-me. Porque eu não sou melhor que os meus irmãos, porque eu lido com a minha humanidade, eu lido com os meus sentimentos. Ajuda-nos, ó Pai. Vem o teu Espírito e a tua palavra nos convencer. Vamos vivendo, vamos crescendo, vamos estudando, vamos trabalhando, vamos assimilando um conceito humano de ir à luta. Eu fui à luta. É cada um por si, Deus por todos. Até no nosso meio, é muito fácil eu me negar. É muito fácil eu dizer para o outro, se eu tenho, puxa, que desgraça, que ganância, que dizer para o outro assim, não, irmão. Usa a sua fé, creia. Veja, eu tenho fé, use também a sua fé. Jesus não nos falou, não nos ensinou assim. Então nos ajuda. Há muitas coisas que nós precisamos vencer. Ouvimos a tua palavra e começamos a pensar como que eu preciso me aproximar desse Deus, como que eu preciso andar na presença da luz, como eu preciso ser iluminado por Ele, como eu preciso ter o meu coração transformado. Todos nós aqui que temos uma situação material razoável, temos um emprego estável, aqueles que se aposentaram, graças a Deus, trabalharam, semearam, mas que a gente não se esqueça também do nosso começo. Quantas pessoas nos ajudaram? Quantas pessoas foram importantes? Quantos gestos a gente recebeu? Quantas palavras? Não para de estudar. Não, vai lá. Não, faz o concurso. Olha, tem um concurso aqui, você vai passar. E a gente passa, e a gente entra, a gente até esquece daquele irmão, daquela pessoa, daquela senhora, daquela vovó, daquele tio, do pai, da mãe que disse, faça isso, filho. Ajuda-nos, Pai. E aí temos uma possibilidade, mas não queremos ajudar ninguém. Não incentivamos ninguém, não animamos ninguém, não ajudamos, não pagamos uma taxa de inscrição para alguém. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Quero dar um bom dia a todo mundo que assiste o nosso culto. Nós estamos encerrando a transmissão. Bom dia para você. Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém.